senhor presidente, deputado Valdir Rossoni, senhoras deputadas, senhores deputados, subo a essa tribuna hoje para comentar a capa e a matéria do jornal de maior circulação do estado do Paraná, Jornal Gazeta do Povo. Justiça. Corregedoria aponta falhas estruturais e critica a atuação de administradores. Tribunal de Justiça pede mudanças urgentes no sistema judicial de falências. A estrutura das 4 varas de Fazenda Pública, Falências e Recuperação Judicial de Curitiba, abre aspas, é disfuncional e precisa ser urgentemente modificada, fecha aspas. É a capa. Matéria. Sistema judicial de falência está falido, conclui inspeção do TJ. Eu gostaria de fazer algumas observações. Varas responsáveis necessitam de redução de 80% do serviço. Tribunal não encontrou ilegalidades praticadas por juízes. Deputado Stefanes, eu vou ler novamente. Tribunal não encontrou ilegalidades praticadas por juízes. Mas eu vou ler a capa novamente. Tribunal pede mudanças urgentes no sistema judicial de falências. 2 situações. Primeiro, não sei se o jornal teve acesso a todas as informações, porque a Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, em que pese, com auxílio do CNJ, dos juízes auxiliares, do Tribunal de Contas, do Ministério Público, após 11 meses, ter conseguido fazer um ótimo trabalho, nós não temos o relatório completo. Eu recebi algumas folhas. A imprensa recebeu algumas folhas. E as outras folhas? Mas quem me conhece sabe, deputado Rangel, eu já tenho as outras folhas. E as outras folhas comprovam o que eu falei no primeiro dia em que eu subi a esta tribuna. E eu vou repetir, caro amigo deputado Alexandre Cury. Presidente de CPI denuncia juízes por fraude no Estado. Ao mesmo tempo, deputado Edson Pratizinski, com a firmeza que tenho, o judiciário do Estado do Paraná é sim o judiciário mais sério do Brasil. Se não, está entre eles. Porque caso contrário, não teríamos conseguido avançar tanto. Porém é normal um certo desconforto, como nós temos aqui, quando infelizmente um ou outro parlamentar acabam se perdendo nas suas atividades. Eu não me canso de falar. Como existem bons e maus deputados, como existem bons e maus magistrados, bons e maus promotores, bons e maus delegados, até bons e maus padres e, com todo respeito, pastores. Portanto, o magistrado não está acima do bem e do mal, está para ajudar o bem contra o mal.
E funciona da seguinte forma. Eu entendo que os administradores que trouxeram prejuízos ao estado do Paraná, às famílias, às empresas, aos trabalhadores, têm que ser punidos. Mas eu não posso aceitar que no relatório não concluído, ao contrário do que diz o jornal, que diz o seguinte: conclui inspeção. Mas eu não quero julgar o jornalista, porque esse jornalista não tem má fé. É o jornalista Sandro, não me recordo o nome dele. Tanto não tem má fé, esse jornalista, que num dos dossiês, neste período crítico que eu passei, dia sim, 2 não, ele me ligava fazendo perguntas. E numa das perguntas que eu acabei não sendo objetivo na resposta, a Gazeta do Povo publicou meia página denegrindo este deputado. Eu digo denegrindo porque no dia seguinte tiveram que reavaliar a matéria porque ela foi toda errada. Mas eu repito, a culpa não foi do jornalista. Muita pressão de cima para baixo. E só pode ser isso que tenha acontecido, ou falta de informação da própria corregedoria, que eu afirmo, ainda não entregou todas as folhas e todos os documentos. Mas não precisa, eu já consegui. Aqui diz: alguns gestores de massa falida têm atuação nociva, diz relatório. Agora eu pergunto, se o presidente da falência é o magistrado, como é que o nocivo da administração é só o administrador? Então parece que é uma cadeia. O administrador é covarde com os trabalhadores, com os empresários. Agora, será que o judiciário também vai ser covarde e não vai mostrar qual é o magistrado que é o presidente dessas falências, que segundo a corregedoria, o nocivo é o administrador? Porque afinal de contas, o ordenador de despesa da Assembleia, se houver algum problema, ele tem que responder pelos seus atos, inclusive com os seus bens pessoais. Agora, o magistrado me parece que, apesar de presidir as falências pela corregedoria, não é nocivo, mas o administrador pela corregedoria é nocivo. Mas quem indicou este administrador foi o magistrado. Quem manteve o administrador foi o magistrado. Será que nós estamos chegando, doutor Batista, aonde desde o início eu falei que nós iríamos chegar? Será que depois de 11 meses, o que a CPI, com todo respeito à força-tarefa que foi criada, levantou em 40 dias, nós vamos chegar? Eu trouxe, rapidamente passando ali, se puder abaixar um pouco a luz, só para vocês poderem ver, a questão do sistema judicial de falência. Só um momento aí, deputado, nós gostaríamos... Isso, está bem. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. É para facilitar a todos. Sistema judicial de falência está falido, conclui inspeção do TJ. Repito, errado. Não conclui, porque na penúltima folha do relatório que eu tive, porque eu não estou entendendo por que é que a corregedoria não deu o mesmo relatório completo para todos os órgãos. Não pode ser por economia de papel, não pode ser por falta de tempo. Não quero crer que seja por estar preservando alguma situação, mas o fato
é que na penúltima folha do relatório que eu recebi, faltando folha, como presidente da CPI, diz o seguinte: quanto a irregularidades de magistrados, não poderia ser a declaração diferente, ainda estão sendo apurados. Vejam bem o que diz o relatório que eu tenho, abre aspas. Os trabalhos de inspeção e correição iniciados a partir de ordem de serviço de número 16 de 2011 da Corregedoria Geral Judiciária de 11 de abril de 2011 ainda prosseguem. Aí vem o erro do jornal. Conclui? Não, porque ainda prossegue. No que se refere ao quê? A apuração de falta disciplinar. De quem? Dos magistrados, escrivães e demais auxiliares da justiça, bem como no acompanhamento do cumprimento da determinação constante das atas correcionais e relatórios preliminares. Fecha aspas. Então, aqui para colaborar com o jornal Gazeta do Povo, na matéria de hoje, boa, bem feita, mas parcialmente errada, porque aqui eles dizem, conclui, e aqui o relatório diz, não conclui, continua. Segundo, jornal Gazeta do Povo diz, tribunal não encontrou ilegalidade praticada. Sim, pois o relatório que eu tenho diz, prossegue no que se refere à apuração de faltas disciplinares de magistrados. Portanto, senhores deputados, vou continuar lutando muito para que os crimes sejam punidos, para que as pessoas lesadas possam ter seus direitos revistos, mas não, deputado Péricles, só pelos administradores, que daqui a pouco eu já estou vendo, é uma questão de tempo, já pedi a prisão da família Simão. Agora, por que só os administradores? Quem indicou os administradores foi o magistrado. Quem manteve os administradores foi o magistrado. Quem fez reunião em chácara junto com os administradores foi o magistrado. Quem viajou com os administradores foi o magistrado. Quem tem relação promíscua com os administradores foi o magistrado. Mas segundo a corregedoria, o nocivo são os administradores. E cadê o magistrado? Então vamos continuar. A atuação nociva não é apenas do síndico, e sim do magistrado, que por lei preside a falência em todos os seus aspectos. Corregedoria não entregou todas as folhas do relatório, porém, obtive essas folhas e estou estudando com outras instituições, mostrando problemas graves. Eu gostaria que passasse mais uma vez. Olha a situação que também traz aqui o jornal Gazeta do Povo. Há faltas dos magistrados que nunca poderão ser reparadas. Mas o jornal Gazeta do Povo diz o seguinte, através do relatório da Corregedoria. Diz, a conclusão final é que os processos devem ser retirados dessas 4 varas antigas da Fazenda Pública para que haja um número compatível. Isso nós falamos desde o começo. Mas diz ainda, segundo a Corregedoria, que os magistrados já estão tomando o devido cuidado junto com os administradores para reverem suas falhas. Agora eu pergunto, corte de árvore, deputado Gilberto, corte de árvore, deputado Gilberto, cortaram árvore, sumiram com as árvores da GVA, Guarapuava, os nossos deputados, representantes de Guarapuava. Quantas famílias, deputado Carlos, estavam chorando quando eu estive em Guarapuava? Quantas famílias perderam seus empregos? Porque a família Simão estava lá em Guarapuava, cortando árvores que não podiam ser cortadas. Resta saber se o magistrado autorizou. Agora, como eles vão arrumar, eu não sei. Pergunto, os madeirites, as madeiras da Tip Top, tem mais, tem mais. A Meliane, que era uma empresa que estava crescendo, Sabão Guaíra, dando lucro. E quando a família Simão entrou, indicada pelo juiz magistrado Marcel Macedo,
a empresa começou a dar prejuízo e os trabalhadores... Vossa Excelência tem o tempo para concluir? Obrigado, senhor presidente. Você breve. Os trabalhadores começaram a perder seus empregos. Agora eu quero saber como é que os magistrados ou o magistrado, junto com a família Simão, vai resolver o problema da Megacred. A Megacred em Araucária, que em depoimento gravado pela CPI, demonstrou um suicídio. Eu estou falando de um suicídio. Eu estou falando de pessoas doentes que investiram seu dinheiro numa empresa. E essa empresa pediu falência. E um dos gerenciadores dessa empresa conseguiu, através de uma liminar de 10 linhas do juiz Marcel Macedo, que indicou a família Simão para que ele conseguisse disputar mais uma eleição em Araucária. Eu pergunto, como eles vão resolver esse problema? Não é fácil, deputado Rasca. A verdade... Peço para Vossa Excelência concluir. A verdade, ela demora, mas vem. Não posso deixar de falar, senhor presidente, no hospital liquidado em Foz do Iguaçu, presidente. A Santa Casa, investigado desvio, nomeações parentes à família Simão. Ligação com a família Macedo. Para encerrar, a corregedoria para inspecionar as 4 varas demorou uns 11 meses. As falhas nos cartórios, os magistrados ou o magistrado que deu carta branca aos administradores, os honorários dos contratos, senhor presidente. Agora, os bastidores, senhor presidente. Eu gostaria que passasse só para deixar um desabafo do presidente. Um desabafo do presidente. Eu, deputado Fábio, já prorroguei 3 vezes. Eu peço para Vossa Excelência... Vossa Excelência fará o uso do bloco. Com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhores deputados. Senhor presidente, o que eu posso dizer... Nós temos uma funcionária aqui da mesa, não preciso citar o nome, e eu fiquei muito feliz que ela disse que após nós irmos a Cascavel, o valor de um supermercado de seus familiares, que já deveria ter sido pago pelo administrador, após a interferência do nosso trabalho e depois de alguns meses, foi recebido. Portanto, a CPI, apesar de toda a dificuldade, de todas as pressões, acabou trazendo benefício imediato e vai trazer muitos benefícios futuros. Como o tempo está escasso, eu vou poder contar toda a história do bastidor no livro, senhor presidente. Poder, dinheiro e corrupção. Desde o primeiro dia, presidente, que eu iniciei esse trabalho, primeiro dia, eu comecei a anotar. Porque foram tantos fatos, senhor presidente, tantos fatos, tantas situações que eu e que muitos companheiros da Assembleia passaram, que muitos assessores passaram, que sem dúvida nós vamos mostrar a mudança que o Legislativo do Estado do Paraná, através da sua independência e da forma e da conduta como foi realizado esse trabalho, trouxe aos paranaenses. Eu apenas fiz questão de colocar esse organograma, porque é assim que começou tudo, e foi por isso que eu sofri uma pressão muito grande. O juiz Marcel Rótoli de Macedo, da primeira vara da Fazenda, por mim, foi apontado como chefe de uma organização criminosa. Este cidadão é filho do ex-presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, e é irmão do magistrado do qual eu também reputo de uma seriedade, assim como seu pai. Mas enfim, eu não posso me negar a dizer que este cidadão organizou, orquestrou, chamou outros magistrados, deu apoio à família Simão e, enfim, trouxe ao estado do Paraná o que tem de pior nas falências. O Paraná hoje, senhor presidente, no ranking das empresas que conseguem sair, que conseguem se reestruturar, está no ranking entre Amapá e Piauí. Vejam bem, o Paraná,
com toda a sua estrutura, com todo o seu orçamento, com toda a sua capacidade, segundo o relatório, segundo as investigações, é comparado ao Amapá e ao Piauí. Agora, depois do nosso trabalho, o básico são varas criadas, são mudanças nas indicações dos administradores. Mas não basta. Quando um cidadão comum, deputado Sheida, comete um crime, imediatamente ele é punido e é preso. Agora, me parece que quando existem laços de poder, laços que tragam confianças, amizades, se confundem. E é contra isso que eu estou lutando. Entidades aprovam recomendação, também diz o jornal Gazeta do Povo de hoje. 2 entidades de classe das mais representativas dos operadores de direito do Estado, Ordem dos Advogados do Brasil e Associação dos Magistrados do Paraná. Senhor presidente, a OAB, eu solicitei que participasse da CPI. Solicitei ao presidente Glombe, mas o presidente Glombe nem resposta deu. E agora ele diz que aprova. É fácil. A Amapar, ela aprova, mas foi ela contra a continuidade da CPI. Então, senhores deputados, eu peço desculpa, mas é em tom de desabafo. Porque vossas excelências não esqueçam que hoje eu sou um advogado cassado. Logicamente, já entrei com a medida cabível, creio na justiça, creio em Deus e tenho convicção que recuperarei minha ordem. Mas o mais absurdo de tudo é que esse deputado é cassado como advogado porque recebeu a denúncia daquele magistrado. Daquele magistrado. É assim que eu me vejo hoje, com a alma lavada, porque tenho convicção que retorno aos quadros da ordem. Vejo que a ordem, apesar da grande, esmagadora maioria dos advogados que estão me apoiando, conselheiros, mas o presidente Glombe, que diz que apoia, não apoiou, porque eu solicitei um advogado para caminhar junto com a CPI, para dar mais credibilidade, porque eu acredito na ordem dos advogados, porque eu sou advogado. O presidente Glombe não deu retorno, talvez porque a Gazeta do Povo e talvez porque a Rede Globo não estavam filmando. Talvez o presidente da ordem, o atual presidente da ordem, o inquilino, talvez ele só apoie posições onde ele apareça. Só que eu desafio o presidente da ordem nos seus 2 anos de ordem, se ele tenha trazido mais benefício ao Estado do Paraná, aos advogados, à sociedade e ao judiciário, do que a CPI da Assembleia, que por 40 dias funcionou. Por 40 dias. Aí fica o meu desafio, porque é muito fácil ele vir parabenizar. É muito fácil. Só que agora, este deputado que trouxe as denúncias, que aguentou as pressões, as dificuldades, inclusive familiares, foi cassada pela instituição. Não pela instituição. Por isso que eu acredito que eu devo retornar com a minha ordem em pouquíssimos dias. Porque a grande maioria dos advogados entendem que foi um ato perseguitório. O que não entendem é como é que a presidência da ordem não se manifestou de forma alguma, mas se manifestou para dizer que concorda com as mudanças. Pena que não ajudou. Pena que não ajudou. A Amapar concorda com as mudanças. Pena que além de não ajudar, atrapalhou. Porque afinal de contas,
a Amapar, que entrou com mandato de segurança, solicitando que a CPI acabasse, ou pelo menos, acabasse não, porque a CPI não acabou. A CPI ela está tomando um fôlego. Nós vamos entrar com embargo no Paraná e, se for preciso, vamos a Brasília. Porque se houve a CPI do Judiciário e através dela o CNJ foi criado, houve a CPI do Paraná e através dela a maior mudança do Judiciário da história do Paraná foi feita. Quer dizer, por enquanto ela está no papel, mas ela será feita enquanto eu tiver saúde e o apoio dos parlamentares, dos quais eu tenho tido. Mais uma vez eu digo aos senhores que é uma forma de desabafo, porque afinal de contas, este era um relatório que não poderia ser diferente. Para nós que estudamos a CPI, para nós que passamos o que passamos, nós sabíamos o que iria acontecer. E eu não tenho bola de cristal, senhor presidente, mas digo a Vossa Excelência que nos próximos dias, por eu já ter outros documentos da própria corregedoria, que não foram eles que me passaram, mas não sei porquê, acho até que vou saber daqui a alguns dias e vou trazer aos senhores, são auditorias das empresas que mostram tudo o que nós apontamos, a administração criminosa e, por consequência, a organização criminosa, da qual o Estado do Paraná, dentro de poucos dias, estará livre. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhoras e senhores deputados.